Olá, eu sou a professora Renata e a nossa aula de hoje será sobre leis ponderais, sendo elas a lei da conservação das massas e a lei das proporções das massas. Nós vamos estudar aspectos quantitativos, ou seja, que envolvem quantidades e não apenas os aspectos qualitativos. Espero que vocês aprendam bastante e aproveitem bastante dessa aula. Então vamos à nossa aula sobre as leis ponderais, conservação das massas e proporções constantes. Para iniciar, antes de estudarmos os modelos atômicos e a constituição da matéria, que são aspectos microscópicos, nós precisamos compreender um pouco mais os aspectos macroscópicos, que são os aspectos que nós conseguimos perceber, mensurar, observar. Após isso, nós podemos passar para a parte micro. E para iniciar o nosso estudo, nós vamos usar um exemplo prático para saber como que as reações químicas se comportam, ou melhor, como os materiais se comportam e as massas deles também. E o exemplo que nós vamos usar é a combustão, também conhecida como queima. Então vamos lá. A combustão é uma reação entre um combustível, que pode ser o álcool, o etanol, a lenha, o gás, o papel, vários outros combustíveis, com um comburente que geralmente é o oxigênio e uma fonte de energia para iniciar o processo. Então ele libera energia sim, mas para que esse processo seja iniciado também é necessário uma quantidade de energia. O objetivo da reação de combustão é a liberação de energia. Então nós escolhemos o combustível que iremos utilizar para saber se ele vai liberar mais ou menos energia de acordo com o seu poder calorífico, que é uma característica que cada um desses combustíveis tem. Só que não adianta apenas esse fator, e sim as quantidades que estão sendo utilizadas. Se eu colocar maior ou menor quantidade de combustível, haverá uma maior ou menor também liberação de energia. Então imagine dois experimentos. A queima da palha de aço, que é aquele material que a gente utiliza para fazer limpeza, para arear a panela, e a queima do papel. Com certeza você já viu isso. E você já conseguiu, será que imaginar o que acontece com uma massa? Provavelmente você não tenha pesado os materiais numa reação dessa, mas será que acontece algo semelhante nos dois casos? Então vamos lá. Vamos ver o antes e o após a transformação e fazer algumas comparações. Temos então primeiro a queima da palha de aço e depois a queima do papel. Primeiro, na queima da palha de aço, se nós fizermos esse experimento e pesarmos o antes e o depois, pesarmos a palha de aço e pesarmos ela após a queima, pesarmos o papel e pesarmos ele após a queima, nós teremos o quê? A massa inicial da palha de aço é menor do que a massa final. Então, se eu tenho um valor X no início, no valor final será maior do que X. Já na queima do papel acontece o inverso. A massa inicial é maior do que a massa final. Depois, a massa final é maior que a inicial. E na queima do papel, a massa final é menor do que a massa inicial. Então, são frases que se complementam, só para vocês entenderem. A massa inicial e a massa final, nos dois casos, não são idênticas. Mas será que isso tem algum porquê? Será que isso está correto? Bom, essas alterações de massa ocorreram porque o sistema estava aberto, podendo haver essa variação. Quando nós falamos do sistema aberto, significa que pode haver perda de algum material para o ambiente ou pode haver acréscimo de algum material para o ambiente. Então, num ambiente fechado, essas variações não ocorreriam, porque não haveria essa transferência. E aqui eu coloquei as reações. O papel reage com o oxigênio, produzindo água, gases e cinzas. As letrinhas, S para sólido, G para gás. Então, eu dei um exemplo de um cálculo aqui qualquer. Se nesse caso aqui nós tivéssemos 10 gramas do papel no início, teríamos menos de 10. Então, nessa reação, a massa final foi menor que a inicial. No outro caso, a palha de aço ela é de ferro. Então, ferro mais o oxigênio, produzindo o óxido de ferro 3, a mesma coisa, 10 gramas no início, só que no final, mais de 10 gramas. Pensando que
O combustível aqui seria papel e o ferro, o comburente é o oxigênio e formam-se outros materiais. Então, eles partem de combustíveis diferentes, mas os dois interagem com o oxigênio. Mas por que será que está havendo essa mudança, né? Porque a gente tem algumas coisinhas aqui que vão mostrar pra gente. São os gases. A gente não consegue pesar os gases. Então, na queima do papel, uma parte do que é produzido é em forma de gás. Então, se eu colocar numa balança, eu não tenho como pesar esse gás que está sendo liberado. Da mesma forma, na palha de aço, utiliza-se o oxigênio e ele se incorpora para formar o óxido de ferro. Então, ele é incorporado ao material final. Então, também não foi possível eu pesar o gás que foi utilizado no início. Então, como tratam-se de gases, na hora da gente pesar, dá essa variação. Porém, como eu disse no outro slide, se fosse uma reação em ambiente fechado, isso não aconteceria. E aí nós entramos nas leis propriamente ditas, lei da conservação das massas. Quando as reações ocorrem em ambiente fechado, a soma das massas do reagente ou dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Ou seja, a massa se conservou, ela é exatamente igual, independente de ter acontecido ou não a reação. Essa lei foi chamada de Lei da Conservação das Massas ou Lei de Lavoisier, porque foi ele que deu grandes contribuições nesse tema. E aqui vem aquela frase que nós conhecemos: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa lei, ela deu abertura para novas leis, para novos enunciados, como foi que aconteceu com Proust, que foi um outro cientista que também aprofundou um pouco mais e criou uma nova lei que diz que os materiais sempre reagem com proporções definidas ou constantes. Então, nada acontece aleatoriamente, não são massas aleatórias, existe proporção entre todos os materiais que fazem parte de uma reação. Então, aqui eu coloquei a equação de formação da água. Então, aqui eu tenho o hidrogênio reagindo com o oxigênio, produzindo a água. E coloquei os valores de massa: 4 gramas de hidrogênio, 32 de oxigênio, produzindo 36 de água. Se eu aumentar a massa do hidrogênio, eu terei que aumentar a massa do oxigênio e obterei uma massa maior de água. Se vocês forem ver, 4 mais 32 soma o 36. Então, entra na lei da conservação da massa. 8 mais 64 forma 72, também mostrando que há conservação da massa. Agora, na parte da proporção, eu fiz um cálculo aqui. Peguei a quantidade de hidrogênio, 4 gramas, dividido pela quantidade de oxigênio, 32, resultou em 0,125. Se eu fizesse esse mesmo cálculo para a linha de baixo, 8 dividido por 64, também dá 0,125. Se eu fizer um outro cálculo, oxigênio dividido por hidrogênio, 32 por 4, 8. 64 por 8, 8. A proporção é constante, então a massa de oxigênio nós podemos dizer que é 8 vezes maior do que a do hidrogênio. Então sempre haverá essa proporção. Se eu fizer outro cálculo, pegar a quantidade de água em relação ao hidrogênio, por exemplo, 36 dividido por 4, 9. 72 dividido por 8, 9. Então, eu sei que a massa de água formada será 9 vezes maior do que a massa de hidrogênio que foi usada. Independente de quanto eu utilize, sempre haverá essa proporção. Ou seja, as massas são proporcionais. Aumentando a massa de um material, aumenta-se os demais na mesma proporção. Um exemplo prático é a poluição atmosférica. Nós usamos muito da combustão, o planeta está da maneira como está, muito por conta das queimas de combustíveis. Então eu tenho a queima. A queima, ela é utilizada para se produzir energia e através dos combustíveis, que muitos deles são fósseis. Quanto maior a quantidade de queima, eu tenho os gases sendo produzidos. Então, quanto mais combustíveis produzidos, maior vai ser a produção de gases. É proporcional. E no caso da poluição, quanto maior a quantidade de combustíveis que entram em combustão, produz maior quantidade de gases poluentes.
então fazendo com que a poluição também seja maior. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada some. Se houve a queima, vai ter a produção de materiais, muitos deles são tóxicos e eles não vão sumir. Eles estão sendo transformados, os elementos químicos são reorganizados, produzindo novos materiais. E nesse caso, os gases poluentes também. E aqui foi o que eu disse. Se nada se cria, nada se perde, e sempre há proporção entre as massas, se eu tenho mais poluentes, eu tenho um aumento do efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global, que é um assunto para uma próxima aula. E então, gostaram? Espero que vocês tenham compreendido as diferenças que existem entre essas duas leis, mas também que tenham compreendido que elas se complementam. E, além disso, elas vêm complementar também as outras aulas que nós já fizemos anteriormente. Tanto nos aspectos físico-químicos, nos aspectos das características dos materiais e agora também nos aspectos quantitativos, para a gente entender que nada é por acaso e também que as quantidades não são aleatórias. Eu espero que vocês acompanhem nas próximas aulas, que iremos dar continuidade a esse assunto. Um abraço a todos vocês e até a próxima!